sexta-feira maravilhosa, abençoada, na presença do nosso Deus. Ele é bom o tempo todo. Nunca duvide da bondade dele. Já conferi o áudio aqui. Tudo certo. Como é que vocês estão? Estão, meus amados? Espero que estejam bem. Vamos orar? Começar essa sexta-feira orando? Nada melhor do que orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar vivo, de respirar, de estar contemplando a tua criação, sentindo a tua presença. Obrigado pelo Espírito Santo que nos guia todos os dias. Obrigado pelo perdão, Senhor, pelo perdão de Jesus naquela cruz, pela remissão dos nossos pecados. Porque se não fosse o Senhor na nossa vida, nada seríamos, Senhor. Estaríamos condenados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã, fale aos nossos corações, que a mensagem seja tua, Senhor, e não minha. Que o Senhor fale através da minha vida, Senhor, que é tão pequena, mas estou aqui disponível a trazer aquilo que o Senhor tem para hoje, a nossa porção de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, hoje a gente vai falar sobre o profeta Jeremias, um profeta muito corajoso, muito audacioso, muito temente ao Senhor. A gente vai falar sobre a vida dele, sobre como ele foi usado por Deus, como o Senhor falou através da vida dele. E nós vamos falar sobre a paciência do oleiro. Quem que é o oleiro, né? O oleiro é o Senhor nas nossas vidas. E nós somos o barro. E ele nos molda, nos amassa. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Bom, vamos começar aqui com Jeremias 18. O título diz o oleiro e o barro. Vou ler alguns versículos e a gente vai discutindo aqui, vai conversando um pouquinho. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou tudo novamente. Então, falando um pouquinho de Jeremias ainda, meus queridos, Jeremias foi um profeta que o Senhor chamou assim a dedo, porque o povo de Deus, né, o povo de Judá, o povo de Jerusalém e de Judá, estava vivendo uma vida muito errada, muito fora do padrão de Deus, né? Eles já tinham presenciado muitos milagres, muitas coisas que o Senhor tinha feito ao povo dele, e mesmo sabendo quem Deus era, sabendo ao Deus que eles serviam, sabendo das qualidades daquele Deus, né? De que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, que é presente na vida de cada um e sempre foi presente na vida do seu povo, dando provisão, milagres, portas, guardando. E ainda assim aquele povo comete pecados absurdos, que retrata aqui no livro de Jeremias, que depois a gente vai entender, e começa a ofender ao que Deus tinha para ele, sabe? E aí Jeremias aparece na história para combater todo aquele sistema corrupto que eles estavam vivendo, toda
toda a injustiça social, porque o povo estava fazendo muitas injustiças com eles próprios, toda a idolatria, coração idólatra, afastado de Deus, trocando a glória do Senhor por qualquer coisa. Então Jeremias ele vem nesse contexto para combater esses pecados, essas perversidades do povo de Judá. E aí Deus fala para ele, Deus deu uma mensagem, né? Esse grande mensageiro que foi Jeremias, e o Senhor fala para ele: desça até a casa do oleiro que eu vou te ensinar, Jeremias. Eu vou te mostrar como é o meu tratamento, como é que eu cuido de vocês. E você vai transmitir essa mensagem para o meu povo. E aí Deus fala, né? Desça até a casa do oleiro e ali eu falarei. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Então, naquela época, né, um trabalho bem artesanal, com o barro. O oleiro, que era um artesão da época, pegava o barro, amassava, passava ali na roda, né? A roda ficava girando e ele moldava o barro. Então, tinha todo um trabalho com esse barro. E o Senhor estava falando para Jeremias que nós éramos assim, nós somos assim na mão dele. Né? Ele é o oleiro, é ele que dá formato, é ele que dá sentido ao vaso. E hoje a gente pode sentir isso na nossa vida, que se não for o Senhor dar significado para a nossa existência, a gente passa, simplesmente a vida perece, a carne desfalece e foi-se a nossa vida como erva do campo que murcha e se vai. Se não for o Senhor dar um sentido, um significado, essa vida para nós não tem sentido algum. Você só vive, come, dorme e vai passando. Então, Deus vai falando aqui, né? O Senhor vai falando através desse exemplo do oleiro, né? Que Ele é o nosso oleiro, que é Ele que dá forma, que é Ele que dá sentido. Então ele pega e amassa o barro e molda o barro para que fique de acordo com a vontade dele. E o versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. O Senhor tinha um plano maravilhoso para cada um de nós. Desde o início, né? O seu propósito sempre foi conviver com o homem, ter uma relação de intimidade com o homem. Mas nem sempre o barro, nós nos moldamos à vontade dele. Nem sempre o barro é de boa qualidade. O oleiro é perfeito, mas o barro não está disposto a se moldar nas mãos do oleiro. Quantas vezes a gente não está disposto a nos submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a gente quer viver como um recipiente todo rachado, todo impuro, que não tem utilidade. O Senhor quer dar uma utilidade, o Senhor quer dar um sentido a esse vaso, mas o vaso não está disposto a ser moldado. A gente passa por isso, a gente faz isso. Mas eu queria trazer aqui a primeira reflexão nessa manhã, que o oleiro é paciente. O oleiro é paciente porque ele amassou o barro e começou tudo novamente. O nosso Deus, ele nos ensina através do amassar, do moldar. Muitas vezes a gente acha que as nossas experiências difíceis são para nos machucar. Mas na verdade não, às vezes é só o Senhor tentando te moldar e te amassar para que você aprenda com isso, para que você cresça com as suas experiências, com o seu sofrimento, para nos purificar, deixar um vaso puro, limpo. Não é para te matar, pelo contrário, é para te ressuscitar, para você ser um vaso novo, limpo. Então presta atenção nos detalhes.
O Senhor, Ele não é um Deus que descarta o barro. Ele poderia simplesmente pegar a gente e falar, não, você não serve. Esse barro aqui não serve, tá muito impuro. Não serve para eu fazer o meu vaso. Mas não. Aqui nesse exemplo do oleiro, diz que o oleiro ele pegou tudo novamente, juntou o barro de novo, amassou para que ele se amoldasse melhor a estrutura, e ele amassou e fez tudo novamente. E a nossa vida, meus queridos, não é diferente. Quantas vezes a gente passa pelas mesmas provas? Quantas vezes a gente passa pelos mesmos lugares, pelas mesmas aflições, pelas mesmas dores? Será que a gente não aprendeu a lição ainda? Que o oleiro ele tem que fazer tudo de novo? Que ele tem que amassar de novo e fazer você entender de novo que a lama não é o seu lugar, que você é barro e você nasceu para ser vaso escolhido, vaso útil, que você tem sua utilidade. Ele está disposto a fazer tudo de novo. Mas pare um pouco para pensar, será que não está na hora de a gente se deixar moldar pelo Senhor? Pelo que Ele realmente quer nas nossas vidas e abandonar os nossos pecados, abandonar as nossas velhas práticas. Essa é a reflexão que eu quero trazer. E Deus, Ele vem falando, fala isso para o meu povo, que eu estou disposto a fazer de novo, a moldar o coração deles, sabe, a limpar, a purificar. Mas eles também têm que se moldar, eles também têm que se deixar moldar. E esse amasso, esse amassar de Deus, às vezes ele vem amassar para nos corrigir traços do nosso caráter que não estão de acordo com o padrão de excelência do Senhor. Ele vem corrigir nosso caminho, a nossa rota. Às vezes a gente não quer ser barro, às vezes a gente quer ser lama, mas ele vem e nos traz para a rota e nos amolda, sabe? As nossas injustiças. Quantas vezes a gente não é injusto como o povo de Judá aqui foi naquela época? Às vezes a gente quer fazer tudo de acordo com o que a gente acha, mas não está de acordo com a justiça de Deus. Nossa desonestidade, né? Aqui eles entravam num sistema corrupto da época e hoje não é diferente. Ano eleitoral aí, você já começa a ver coisas terríveis, sabe? Que as pessoas se vendem a custo de nada. Pessoas trocam o seu caráter, a sua dignidade por coisas desonestas que não agradam o coração do Senhor. Então, essas experiências, esse amassar de Deus, ele vem purificar a gente. A gente precisa ser purificado, ser moldado, amassado. E às vezes a gente fala, nossa, será que eu mereço isso? Poxa, de novo passar por essa luta. Mas às vezes você ainda não se deu conta que o nosso Deus é santo e Ele procura pessoas também assim, que queiram se santificar. É claro que a santificação é um processo até a gente estar definitivamente com Ele, mas temos que buscar todos os dias. Sabe, se você pratica coisas de que eu falei aqui, seja injustiça, seja desonestidade, corrupção, idolatria, está na hora da gente perceber, porque às vezes a gente está tão envolvido com as coisas e a gente não percebe que isso não agrada o coração de Deus. Não agrada. É uma mensagem forte, pesada, mas é a mensagem que o Senhor queria que eu trouxesse nessa manhã. E assim como ele falou com Jeremias teve que ser ousado e corajoso para falar com o povo na época.
Ele sofreu muitas perseguições, ele foi levado cativo por um tempo, entrou em poço, ele sofreu muito, foi açoitado, mas ele não deixou de falar a mensagem de Deus. Ele foi firme, ele delatou todas as coisas, todos os crimes, todas as injustiças que o povo estava cometendo. Mas o Senhor está disponível. Eu tenho uma notícia boa. O oleiro quer fazer de novo. O oleiro quer amassar de novo. Ele tem toda a paciência para fazer tudo de novo. Eu sempre digo, se há dia, há esperança. Se há um novo dia, um novo amanhã, há esperança para nós. Nós podemos mudar a nossa rota. Nós podemos nos adaptar ao molde do oleiro. Nós podemos fazer diferente. Há uma chance para fazermos diferente todos os dias. Versículo 5. O Senhor também, ele nos trata, além de ele nos moldar com as suas próprias mãos, ele nos envia mensageiros, ele nos envia a sua própria mensagem. E o versículo 5 diz isso. O versículo diz: então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que eu fiz com o barro? Eu posso fazer tudo de novo, Israel. Basta vocês abrirem seu coração. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. A gente acha que pode fazer mais alguma coisa, eu sempre falo isso, mas se a gente não tiver o Senhor na nossa vida, a gente não pode fazer nada. Imagina você 2 minutos sem respirar, já era para você. Imagina se o Senhor não abre as portas do céu para te abençoar, para te dar trabalho, saúde, vigor. Vocês estão nas minhas mãos. Mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso que Ele respeita a nossa vontade. Ele não é um Deus tirano, um ditador. Ele está no controle de todas as coisas. Mas é você que decide qual caminho que você quer seguir. Se é o caminho que Ele já preparou, que Ele já predestinou para você, caminho de paz, caminho de vida, caminho de abundância, ou se é o caminho que você quer seguir com as suas próprias mãos. Você quer seguir de acordo com seus padrões e que não vão levar a um bom lugar. Então Ele é tão bom que Ele nos manda a sua mensagem, que Ele envia os mensageiros. Ele é tão compassivo que Ele nos dá a chance todos os dias de ser moldado por Ele. Ele é tão maravilhoso que Ele faz isso. Ele nos dá essa chance. Mas nós vamos ver aqui no versículo 12 que o homem tem um coração duro. Mesmo o Senhor estando disposto, tendo a paciência de nos modelar, de nos moldar conforme a vontade dele, a gente continua com o coração duro. O povo respondeu e disse: não perca seu tempo, continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Gente, olha que resposta. É como se eles estivessem dizendo: Jeremias, vai cuidar da sua vida, que a gente cuida da nossa, e a gente gosta de viver desse jeito. A gente gosta de viver com os nossos pecados, com o nosso jeito, com a nossa corrupção, com a nossa idolatria, com as nossas injustiças, com as nossas desonestidades, com a nossa língua torpe. A gente gosta de viver desse jeito, então vai cuidar da sua vida. E Jeremias insistindo, Jeremias falando: vocês têm que se voltar a Deus, porque senão vai vir uma coisa terrível sobre vocês. Deus vai tratar vocês através do sofrimento, já que vocês não quiseram da melhor forma, não quiseram ser cuidados pelas próprias mãos de Deus. Vai vir coisas difíceis para vocês, porque é só na dificuldade que vocês vão se dobrar. O Senhor quis fazer de uma forma amável e cuidadosa, mas vocês não querem isso. Vocês querem ser tratados através da dor, do sofrimento.
E aí, meus queridos, vêm as consequências. As consequências das escolhas erradas da nossa vida. E o 13, o versículo 16 diz assim, sobre a respeito das consequências. Vamos falar do 15 primeiro. Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. O povo não quer ser barro, ele quer ficar na lama mesmo. Portanto, aí vem as consequências. Portanto, sua terra ficará desolada, será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça com espantos. Espalharei meu povo diante de seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. Então, as pessoas não quiseram se submeter à vontade de Deus, ao cuidado, ao tratamento do Senhor, para continuar com seus prazeres, com suas coisas terríveis, que aqui são coisas muito terríveis mesmo, além dos pecados que eu falei. Tem uma coisa muito terrível aqui que fala no versículo 19, porque Deus estava tão irado com eles. Além de queimar incenso a deuses estrangeiros, o versículo 19, depois você procura aí na sua casa, 19, ele vem tratando do pecado do povo, que além de queimar, esses incensos a outros deuses, a ídolos, até então desconhecido desta geração, de seus antepassados e dos reis de Judá, encheram este lugar com sangue de crianças inocentes. Construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimaram os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade, diz o Senhor. Nunca me passou pela mente. Portanto, tomem cuidado, pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais Tofete, mas Vale da Matança. Gente, a maldade do povo se tornou tão horrenda ao Senhor, tão impura, tão horrível, que eles começaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a deuses estranhos, a deuses desconhecidos. Imagina Deus vendo toda essa maldade, vendo um povo que viu tantas coisas que o Senhor tinha feito na vida deles, que Deus já tinha se mostrado Deus presente, Deus cuidador, Deus provedor, e ainda o povo faz uma coisa dessa. Aí você vai falar pra mim, ai Joyce, mas isso é muito terrível, esse tipo de coisa é muito horrível, muito feia, como é que esse povo pode fazer isso? Tá, hoje a gente pode não fazer isso, essa coisa terrível que eles faziam, mas a gente também faz coisas feias. Sabe, quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem é você numa negociação, num acordo? Quem é você quando alguém te faz uma proposta indecente? Quem é você quando tem oportunidade aí de rolar a internet e de repente acessar coisas que desagradam a Deus e que você sabe? Então, nosso coração também é mau, nós somos maus. Nós somos maus, meus irmãos. Se não é a misericórdia do Senhor na nossa vida, se não são as misericórdias que se renovam, elas se renovam toda manhã. Imagina se Deus falasse, olha, hoje seu dia foi assim e no final do dia nós vamos fechar sua conta. Se você foi uma pessoa que andou segundo o meu coração, tudo certo, você vai passar pro próximo dia. Se não, você tá lascado, tá condenado já. Imagina se fosse assim. Quantas coisas a gente não faz no dia? E às vezes faz até sem perceber, tá? O pecado tá tão intrínseco aqui que às vezes faz e não percebe que está desagradando o coração de Deus. Mas nessa manhã eu quero trazer essa reflexão de que o oleiro ainda está pacientemente esperando esse barro ser moldado. Ele está disponível para te moldar, para me moldar, para moldar o nosso coração. Não estou aqui fazendo no papel de
nossa, perfeita. Não, eu careço das misericórdias do Senhor, assim como você, todos os dias. Mas talvez o que eu seja diferente nessa manhã é que eu tenho a consciência de que eu sou pecadora e de que eu preciso urgentemente do Senhor e das suas misericórdias e do seu perdão. Eu preciso todos os dias. Todos os dias eu careço que o oleiro me molde. Eu estou disponível a ser moldada todos os dias. E eu falo, Senhor, trata o meu coração. Se tiver que passar por coisas difíceis para ser tratada, que assim seja. Que assim seja. Se eu tiver que aprender com o meu sofrimento para ser purificada pelo Senhor, que assim seja. E às vezes a gente passa por vales difíceis, porque Deus quer tratar isso. Deus quer deixar a gente mais parecido com Ele. E às vezes a gente faz como o povo, é só pelo sofrimento, é só pela dor. O tratamento tem que ser mais intenso, porque a gente não quis um tratamento VIP. Palavra forte, mas essa palavra queima aqui dentro. Queima aqui dentro. Submeta-se às mãos cuidadoras do seu Deus, do seu oleiro. Submeta-se, barro. Barro não seja lama, lama suja. Barro purifica. Deus quer te purificar. Vamos nos submeter às mãos dele. Só as mãos desse oleiro é capaz de dar forma para esse barro. Então, só barro, né? Um barro não tem sentido sozinho. Imagina um punhado de barro jogado assim. Não tem sentido. Então a gente precisa do oleiro urgentemente. É urgente. A gente precisa ser moldado urgente para ser um vaso de honra. E Jeremias vem falando para o povo, se vocês não se voltarem, vocês vão ser cativos, vocês vão ser exilados, prisioneiros da Babilônia. Babilônia era um instrumento nas mãos de Deus para executar o juízo. Então, Deus usou o próprio cativeiro, depois vocês vão ver sobre que eles foram exilados, né, por um tempo, mas Deus usou tudo isso para tratar o coração do seu povo, para eles se voltarem. E o Senhor está sempre paciente, sempre dando chances ao homem. Lá em Jeremias 29, ele diz assim, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. São planos bons, para dar um futuro bom para vocês. Naquele dia, quando vocês clamarem por mim em oração, eu vou ouvir. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Acabarei com o seu exílio, acabarei com o seu sofrimento. Porque aí vocês já vão ter aprendido a ter um coração disposto, um coração humilde, um coração batendo com o coração do Senhor. E aí eu abrirei a janela do céu para vocês, diz o Senhor. Sabe, meus queridos, muitas vezes é difícil ouvir essa palavra, né? A palavra sobre arrependimento, que é isso que Jeremias veio pregar, veio trazer. Arrependimento. É difícil, né? Falar sobre isso porque a gente não quer olhar para nós. A gente não quer olhar que tem coisas feias dentro da gente ainda. Mas é necessário que nos deixemos ser moldados pelo oleiro para que ele faça de novo. Se o vaso tá ruim, se o vaso tá trincado nessa manhã, se o vaso tá impuro, se tem pedrinhas no meio do barro, nessa manhã o Senhor quer fazer de novo. Ele te dá a chance, Ele nos dá a chance de ser moldado por Ele novamente. Mas haverá um dia que não haverá mais essa chance. Haverá um dia que os nossos olhos fecharão.
haverá um dia que não vai dar mais tempo de ser moldado. Então, escolha hoje ser moldado pelo oleiro enquanto ainda há tempo, enquanto ainda ele continua sendo paciente com a nossa vida. Amém? Eu espero que essa palavra venha de encontro ao que você está passando. Venha de encontro à sua mudança de vida, de caráter, a mudança do seu coração para uma vida nova, uma vida cheia da presença de Deus, do Espírito Santo. Não seremos 100%, não seremos, porque nós somos pecadores e a gente está num corpo corruptível. Esse vaso ainda se corrompe, mas que você não tenha mais prazer nisso. Que quando você peque, você cometa alguma coisa que desagrade ao Senhor, você na hora fale com o seu Criador e fala: Senhor, me perdoa porque eu senti uma angústia quando eu cometi isso. Cometi uma angústia porque não é isso que eu quero ser, não é isso que o Senhor não me criou para viver dessa forma. Que o Espírito Santo te convença todos os dias, assim como Ele me convence também. Assim como Ele fala: Joyce, não é por esse caminho, não é assim. Por que você usou essas palavras, Joyce? Ele fala, irmãos, é só você estar disponível, é só você estar disposto a querer ser moldado pelo nosso oleiro, nosso Criador. Te agradecemos, Deus, por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor ainda tem paciência com a gente. Obrigado pela tua paciência, Senhor. Porque a gente é tão pequeno, tão falho. Senhor, eu sou muito falha, mas eu quero ser moldada pelo Senhor. Eu quero ser tratada pelas suas mãos. As suas mãos são as melhores. Obrigado, papai. Molda o nosso coração nessa manhã, onde a gente precisa ser tratado, no mais íntimo do nosso ser. Assim te peço, em teu nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de bênção, um restinho de final de semana, né, de bênção. Que você esteja presente nas mãos do oleiro e disposto a ser moldado. Beijo.